E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Negócios Acima da Média. Esse é o nosso segundo episódio. Eu sou o Emílio Teixeira, sócio da Devin. Estou aqui ao lado do Gaspar Peixoto, sócio da Devin e Head de Dados e IA da Devin. Seja muito bem-vindo, Gaspar. Ok, vamos lá. Segundo episódio nosso. Esse é um projeto que é muito rico para nós, muito valioso, porque ele está diretamente ligado com o propósito da própria empresa. Então, a gente vai conversar aqui e ver como que a gente pode utilizar as experiências dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para incentivar e apoiar bons negócios, né? Exatamente, Gaspar. E hoje nós estamos aqui com o Gabriel Chu, da Fenício, né, nosso parceiro na Devin. É um cara que sabe muito sobre vendas, inovação, né, geração de resultados. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Emílio. É um prazer estar aqui. Obrigado, Gaspar, também pelo convite. Antes de a gente começar, queria me apresentar, então, né? Eu sou o Gabriel, sou um dos sócios e diretor de receita da Fenício, onde o nosso objetivo é simplificar vendas complexas. Que bacana. E a gente faz isso em 3 grandes pilares, né? Que é a parte de processos, pessoas e ferramentas, tecnologia, que acho que vai ser muito foco da nossa discussão aqui hoje. Exatamente. O objetivo do nosso podcast, né, Gaspar, é trazer essa experiência empreendedora, falando de histórias de empreendedores, de negócios que são acima da média, né? Pessoas que cresceram a partir de muito esforço, de muito conhecimento, sabedoria. E o nosso propósito aqui é compartilhar um pouco dessas boas práticas, né? Exatamente. Além disso, além das experiências dos nossos clientes e tal, a gente trazer também parceiros de negócio, parceiros de jornada nossa, né? Exatamente. Que tem profundo conhecimento em determinadas áreas, exatamente para compartilhar, né? Então a gente procura tanto trazer experiências vitoriosas, né, de clientes, assim como o próprio conhecimento técnico em áreas específicas, como é o caso do Gabriel lá da Fenício, que sabe tudo de vendas, né? Exatamente. E o título desse podcast, né, Vendas Exponenciais, ele desperta um certo interesse, dúvida, né? E para a gente alinhar o que é vendas exponenciais, eu gostaria de te trazer essa pergunta, Gabriel, para a gente começar nivelando a nossa audiência. O que seriam vendas exponenciais? A gente está falando mais sobre processos, sobre pessoas, sobre soluções inteligentes. O que é exatamente isso? Cara, para começar, assim, até voltando à minha apresentação, hoje eu sou professor de gestão comercial no Instituto Caldeira. E tem uma fala que eu dou para quase a maioria das respostas, das perguntas que meus alunos me falam, que é depende. Inclusive é algo que eles odeiam, né? Eu falo depende para tudo. Mas acho que essa é uma pergunta que tem várias camadas e acho que antes, até para a gente alinhar com quem está nos escutando, eu gosto sempre de fazer 2 grandes diferenciações do que é uma venda simples e uma venda complexa. E aí, o nosso foco, e acho que da conversa, vai ser muito para uma venda mais complexa, mais consultiva. Então, uma venda mais simples é uma venda onde eu tenho um baixo ticket médio, um ciclo baixo, um ciclo curto de vendas. Eu tenho um produto que não é tão consultivo. Eu não preciso de tanto relacionamento para fazer aquela compra, como, por exemplo, um tênis, né? Então, cara, eu vou lá comprar um tênis por R$400, eu entro na loja, eu faço aquela compra, eu não preciso ter um grande relacionamento com aquele vendedor e eu simplesmente finalizo a minha compra. Quando eu saio da loja, eu não lembro o nome da pessoa que me atendeu. Por um outro lado, eu tenho uma venda mais consultiva, como, por exemplo, uma venda de um agente de A, uma venda de um RP, de um CRM, que é um processo mais consultivo, muito mais intangível. O relacionamento que eu tenho com quem está me fornecendo aquela plataforma tem um impacto muito grande nesse processo comercial e tende a ter valores, um ticket médio muito mais alto, né? Eu posso estar falando aí de projetos de 60, 100, 1, 2, 3 milhões por ano, né? Então, quando eu estou falando em vendas exponenciais, como eu cresço o meu volume de vendas, eu acho que o primeiro entendimento que eu tenho que ter é em qual desses blocos eu me encaixo. Se eu tenho uma venda mais simples, onde eu exijo menos relacionamento com o meu público, eu tenho um ticket médio mais baixo, a gente trabalha uma questão muito mais de volume. Tá? Eu quero ter um volume grande de oportunidades porque eu não preciso ter uma grande preocupação com a taxa de conversão. Óbvio, né? Eu preciso ter uma preocupação, mas o volume ele acaba importando muito mais. Quando eu tenho uma venda mais consultiva, eu preciso ter um foco muito mais para a qualidade e talvez não tanto com volume. Então, quando eu estou trazendo esses 2 cenários, acaba mudando completamente quais estruturas e onde que eu vou focar para melhorar esse meu processo comercial, né? Então, a vendas exponenciais ela não é uma receita única. E pelo que eu posso perceber, as vendas exponenciais elas começam por entender melhor qual é o teu modelo de negócio. Exatamente. E assim, isso é uma coisa que, inclusive, nós já fizemos alguns eventos juntos e toda a trilha de treinamentos e eventos da Fenício, o que a gente sempre tenta fugir é a receita de bolo, né? Então, cara, assim, não existe
algo que eu vou fazer hoje e amanhã eu vou vender muito mais, né? Ou seja, você pode até utilizar experiências passadas, o aprendizado, para poder melhorar o teu processo, mas cada negócio tem que ser estudado e identificado a melhor forma de abordar para que essa venda ocorra da melhor forma, é isso? Exatamente. E não só isso, eu acho que assim, hoje, com o que eu chamo muito da linkedização do mundo, cara, todo dia que tu entra no LinkedIn tem uma metodologia nova com nome em inglês que se não fizer amanhã a tua empresa vai falir. Então, assim, eu acho que muito do nosso movimento é tentar fugir um pouco dessa metodologia, dessa cultura, né, de ir sempre porque é mais novo, sem ter um estudo dentro de casa e entender que, às vezes, o básico bem feito tem um impacto muito melhor, né? Tem uma história muito engraçada sobre isso que eu conto, que é uma empresa grande que nós atendemos e qualquer contrato que tem mais de 20 funcionários, mais de 20 pessoas dentro da equipe comercial, a gente faz um diagnóstico antes de iniciar a nossa consultoria ou os nossos treinamentos de mentoria. E aí, o que acontece, né? Quem nos contrata vai ser um diretor, uma diretora de marketing, um nível de gerência. E aí, essa pessoa me conta um cenário de como está a operação. Quando tem um número maior de vendedores e eu vou para a operação, cara, um cenário é muito completamente diferente. Completamente diferente. E nesse cenário específico, uma das coisas que eles queriam implementar era o Magic, que é uma metodologia da Salesforce, feita pela Salesforce para vender Salesforce, ou seja, um nível de complexidade gigantesco, né? E, inclusive, uma das etapas dessa metodologia é a construção de um ROI do projeto. Que, cara, assim, a maioria das empresas não tem, as que tem, o ROI ele é mal feito, né? Não consigo montar uma calculadora muito precisa. Então, eles queriam implantar o Magic, que é uma plataforma, uma metodologia complexa, e quando eu chego na operação para fazer uma entrevista com os vendedores, a primeira reclamação deles é, cara, o marketing só nos bota lead furado aqui. É tudo uma porcaria. O velho dilema marketing vendas. O velho dilema marketing versus vendas. E aí, não, beleza, deixa eu entender um pouco como que vocês fazem. Não, então, tem uma campanha de marketing. Qualquer pessoa que deixa um contato, telefone, nome e cargo, empresa, entra para o nosso CRM como um lead qualificado. E aí nós temos que definir se é ou não time de vendas. Ou seja, a pessoa que entrou numa campanha de quero receber uma proposta tem o mesmo nível de importância do que alguém que preencheu um formulário para receber um e-book. Ou seja, coisas completamente... O marketing comemora a alta taxa de conversão das ações deles, Exato. sendo que elas não são qualificadas e depois tu acaba utilizando a tua mão de obra que deveria estar focada em fechar efetivamente negócios que valem a pena, gastando energia dando tiro na água, né? Exatamente. E aí, qual que foi a dificuldade, né? Eles estavam querendo implementar uma metodologia complexa, difícil de ser implementada. Eles iam contratar mais vendedores, porque hoje os vendedores atuais não estavam conseguindo suprir a demanda dos leads que vinham, só que eles passavam mais tempo requalificando os leads do que simplesmente conseguindo conduzir para uma oportunidade, gerar uma proposta. Então, o que nós fizemos? A gente abandonou essa ideia de implementar o Magic, alinhamos muito bem qual que era o ICP daquela empresa, então o perfil ideal de cliente, e a gente criou várias regras de qualificação do que é realmente um lead qualificado para venda e o que é um lead qualificado para marketing. Dentro dessas campanhas, eles ainda manteram um grande volume, né, de oportunidades e ao invés de abrir mais vagas para vendedores, a gente criou uma estrutura de qualificação e prospecção. Ou seja, a empresa, eles queriam tratar uma metodologia complexa, difícil de ser implementada, iam tomar uma decisão estratégica errada, que ia gerar um custo gigantesco de aumentar a operação de vendedores, e iam ter o mesmo problema que é a falta de qualificação e esse atrito entre marketing e vendas. Então, quando a gente pensa vendas e crescimento em vendas, porque quando a gente fala primeiro, vamos dando um passo atrás, crescimento, a gente pode pensar o crescimento nas múltiplas formas, né? Eu posso aumentar o meu número de funcionários, eu posso aumentar a minha receita, meu faturamento, né? Posso pensar um aumento de lucratividade sem necessariamente pensar no aumento de vendas, né? Melhorando a eficiência da operação de vendas. E pelo que eu estou entendendo na tua fala aqui, a gente está falando que o crescimento de vendas ele é muito sobre fazer o básico bem feito, né? Porque muitas vezes a gente tenta reinventar a roda sem antes construir aquela base necessária, né? Muito. E cara, assim, o que eu vejo de empresas grandes que não têm esse básico bem feito, cara, é absurdo, assim. Mas isso não é uma característica específica da área comercial. Nossa experiência, principalmente na área de tecnologia, nós encontramos, por vezes, empresas que já contrataram serviços muito além daquilo que é a necessidade ou daquilo que eles têm. Então, por vezes, contratam sistemas de informação extremamente complexos e aí nós vamos verificar os dados que alimentam esses sistemas, os dados são bem precários. Então, por vezes, a gente encontra uma realidade assim. E eu acho que isso
é típico de empresas que às vezes crescem sem devido cuidado de fazer o básico bem feito. E existe, inclusive, uma corrente toda de gestão, né, que prega a eficiência fazendo o básico e não correndo atrás de projetos mirabolantes. Não, né? com certeza. Inclusive, assim, o nosso slogan da Fenício é simplificando vendas complexas, né? Então, a gente acredita que fazendo o básico bem feito e simplificando coisas desnecessárias, eu tenho um aumento de performance muito grande. E uma metáfora que eu trago muito para isso é, de novo, voltando para a linkedização do mundo, né? Um exemplo que eu dou é, cara, imagina que é o seguinte, sai uma pesquisa hoje no LinkedIn falando que a Salesforce investiu milhares de dólares numa pesquisa de 6 meses para treinar os seus vendedores a melhorar o reflexo e treinamento de músculos da bochecha. Porque eles definiram que, cara, eu tendo esse treinamento do meu músculo da bochecha e tendo uma expressão mais agradável, eu vou gerar mais rapport com o meu cliente e eu vou aumentar 1% a minha taxa de conversão. Cara, Salesforce, eles já fizeram todo o básico. Assim, tudo que tinha para melhorar, eles já melhoraram. Então, eles começam a explorar coisas muito mais específicas e pontuais. Onde é que acontece o erro? Uma startup de 20 funcionários, 2 pessoas na área comercial, o cara não tem CRM, faz toda a condução das oportunidades no Excel, não sabe o seu ICP, não sabe qual que é o ticket médio, não sabe o ciclo de vendas, larga tudo isso e vai querer estudar sobre como que ele treina os músculos da bochecha para ter um resultado próximo do Salesforce. Cara, vai aumentar em 0 a performance dele. O impacto deles é muito pequeno e, na verdade, nem deveria estar no foco, nem deveria estar na mesa dele, né? É porque tem toda uma base antes para ser construída, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, ao invés de uma empresa de médio porte, tentar implementar coisas que grandes empresas estão fazendo para aumentar 2% sua performance de vendas, cara, eu preciso fazer coisas muito mais básicas que vai me dar um aumento de 70% de produtividade. É só tu pensar, essa empresa menor de 20 funcionários, com uma implementação de CRM, bons processos, bons treinamentos, boas mentorias, metodologias de negociação, de conseguir identificar o perfil comportamental do cliente, cara, eles conseguem duplicar a receita deles. Pois é, Gabriel, eu ia entrar exatamente nesse ponto contigo, né? Porque a gente está falando em fazer o básico bem feito, né, Gaspar? E a gente, de fato, tem ouvido muito falar sobre isso em todas ou usar as ferramentas adequadas para aquilo que é a demanda. Então, no caso que ele estava falando, veio uma fala muito do professor que eu tinha, que ele dizia o seguinte, por vezes eu entro numa empresa que o sujeito quer ir pescar no Rio Guaíba e ele quer contratar um navio. No que ele chega com o navio, já não tem mais peixe, todo mundo foi embora. Então, na verdade, tem que ter uma adequação, né? Exato. Àquilo que é necessidade. E aí, eu acho que, tomando essa pegada do Gabriel, te perguntar o que é esse básico hoje bem feito ao médio? Eu sei que muda muito de um negócio para outro, né? Mas em linhas gerais, pensando no setor comercial, o que é o básico bem feito? Boa, ótima pergunta, tá? Isso é um pouco mais fácil de definir. Então, assim, primeiro, mapeamento de dores. Quais são os problemas que a minha solução resolve? Do ponto de vista da minha persona. E aí um ponto muito importante quando eu falo disso é, eu tenho uma dor que pode ser geral para a empresa e essa dor pode ser diferente por cargos diferentes. Uma clássica que eu vejo principalmente no mundo de SaaS eu tenho um sistema que ele automatiza relatórios para o time comercial. E aí eu tento vender esse relatório para o diretor de TI, porque eu acho que ele é o responsável, ele que tem esse problema, ele precisa fazer esse relatório de forma manual hoje, então ele vai ter um grande ganho para isso. Tá? Muitas pessoas não fazem isso. Elas acabam vendendo. O relatório vai ser feito para quem? Para o time comercial. Então, quem que eu vou abordar? O diretor de vendas. Só que o diretor de vendas não tem essa dor. Porque hoje ele recebe o relatório toda semana através de um Excel que o time de TI fica 2 horas fazendo da semana deles. Então, cara, para o diretor de vendas, se a galera da TI está se ferrando lá para fazer o relatório, ele não está nem aí. O que ele quer é, cara, os números bonitinhos, corretos, fidedignos, toda semana na mesa dele. Então, quem tem a dor não é ele, é o diretor de TI que tem que realocar recursos para fazer algo básico que poderia ser automatizado. Então, entender que muitas vezes a minha entrega final ela é diferente de quem que passa por essa dor dentro da empresa. Então, acho que o mapeamento de dores por personas é algo primordial. Ter um bom pitch relacionado para a empresa e não do que eu faço. Cara, isso é batata. Assim, a maioria das empresas que eu falo, vocês têm um pitch? Tenho. Tá, então me fala aí. Então vamos lá, eu sou o Gabriel da Fenício, eu tenho 20 anos de experiência em vendas complexas, eu faço mentoria, consultoria e treinamentos, todos para a área comercial. Cara, um pitch que assim, eu fiquei 30 segundos aí falando só da minha empresa, eu. E a maioria das empresas tem um pitch que o foco é, a minha empresa é boa, eu tenho X anos de experiência, nós somos os melhores da área, a gente foca muito em tecnologia.
Cara, teu cliente não está nem aí para tua empresa, entendeu? O que é um bom pitch? Eu sou o Gabriel, sou um dos funcionários da Fenício, onde o nosso objetivo é simplificar vendas complexas através de processos, metodologias e pessoas para ajudar empresas a aumentar a sua performance comercial. Então, esse é um discurso que encaixa muito melhor com o meu público, porque nenhum diretor comercial quer contratar consultoria, zero. Muitos querem aumentar a performance, aumentar a taxa de conversão, diminuir o ciclo de vendas. Então, assim, o que eu vendo é o resultado do meu produto e não o meu produto. Ou seja, tu não estás vendendo o serviço que você faz, e sim o benefício que tu vai entregar para ele. É o foco da comunicação, valor agregado, né? É, e o foco da comunicação. Né? Foco na dor do cliente, não no que eu sou, né? Cara, e eu tenho visto vocês falarem muito sobre RevOps, né? Na Fenício. E acho que isso está muito relacionado ao que a gente vem falando agora aqui também nesse episódio, né? Falando, então, sobre, muitas vezes, o distanciamento do marketing e da venda. Né? Agora há pouco tu falavas da questão do TI, abastecendo vendas com relatórios. E o RevOps, ele busca unir todo esse processo de vendas, né? Então, me parece que também o básico bem feito, me parece que está com a conexão desses elementos todos. É mais ou menos por aí? Perfeito. E aí, assim, acabei de falar dos nomes linkizados em inglês, vou eu falar um termo em inglês, tá? Mas vamos só para traduzir contextualizar, isso. né? O que seria isso? Seria uma operação de receita. O que é uma operação de receita? É unificar as minhas áreas que trazem receita para a empresa, que são no mínimo 3, tá? Marketing, vendas e atendimento. CS, suporte, tudo isso entra em atendimento, tá? Muitas vezes essas áreas são desconexas como a história que eu contei antes. Então, assim, o que acontece? Cara, batata, em qualquer empresa. Marketing e vendas brigando. O time de marketing falando, a gente gera aí 500 leads por mês e os vagabundos lá do comercial não fecham nada. E aí o time do comercial... tudo de mão beijada e não sabe o esforço que vendas está fazendo para tentar conseguir qualificar aquele... E o contrário é verdade, tá? Então, assim, o time de vendas está, cara, lá sentado, eles querem tirar pedido, eles não querem vender. Então, assim, cara, vem aqui 500 leads, todos são desqualificados. Eles esperam que venha alguém que já vem ali pronto para assinar o cheque. Então, assim, tem essa briga intrínseca, tá? E eu digo que a briga entre o time de marketing e o time de vendas começou na época que abriram o primeiro CNPJ, tá? Então, assim, por algum motivo de cultura, essa briga existe há muito tempo. E acho que um dos principais pilares é entender que as duas áreas, elas têm o mesmo objetivo, que é gerar receita para a empresa. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é unificar isso, alinhar muito bem os objetivos. Não tem nada errado em eu ter uma estratégia de gerar muito volume com pouca qualidade, desde que eu qualifique isso depois com o meu time de prospecção e passe para os meus closers, meus vendedores. Também não tem nada de errado de eu ter um menor volume de oportunidades e já tentar qualificar eles através de formulários ou campanhas digitais e já passar isso mais mapeado para a equipe comercial. O que eu tenho é que definir com o time de vendas e marketing qual que é a melhor estratégia para a minha empresa. Tá? Eu acho que essa unificação é muito importante. E aí tem uma outra camada que é, beleza, esses dois times conseguiram gerar um cliente, cara, é quase como se eu passasse para outra empresa. Agora, beleza, o time de suporte tem que se vir, não quero mais saber desse cliente. E aí faz com que esse cliente ele seja mal atendido, ele tem um alto volume, uma chance de dar churn, e eu perco muitas oportunidades de crescer dentro da base. Cara, upsell, cross-sell é uma das formas mais fáceis de aumentar a receita da empresa, principalmente quando eu tenho produtos recorrentes, né? Então, o RevOps, né, essas operações de receita, nada mais são do que unificar essas três áreas. Na verdade, assim, a gente vê essa falta de sinergia em muitas áreas, né? Mas o pessoal pensava que... tem sempre aquela briga do pessoal do ADM, da administração básica ali, finanças, com o pessoal da área comercial, né? Mas dentro da própria área comercial tem muito disso. E efetivamente não adianta eu também ter o marketing alinhado com a minha área comercial se depois que eu fechei a venda, eu deixo de fazer um bom atendimento ou o pessoal que faz o atendimento não está conectado, porque ali na frente essa recorrência vai acabar, eu vou perder de vender mais para aquele cliente. Então... E tem uma coisa, né, Gaspar? Salvo exceções, é muito mais barato manter um cliente, investir em manter um cliente, do que investir para... O custo de aquisição é enorme. É maior, colocar alguém para dentro da tua empresa é muito maior do que tu manter, né? E esse acho que é um equívoco de muitos gestores de negócio. Porque muitas vezes a gente pensa uma estratégia comercial forte para trazer gente para a base, para aumentar a base de clientes. E aqui o Gabriel traz um ponto importante. E muitas vezes a gente deixa de pensar qual é a minha estratégia de manter o cliente. E além de manter o cliente, porque não é só o atender bem, aquela velha máxima, atender com qualidade, né? Que é relativo, diga-se de passagem, mas cara, o que eu faço para que esse meu cliente fique na base e que ele amplie o gasto dele comigo? Simples, né? E uma coisa básica que entra muito nessa operação de receita é a questão de plataformas.
E aí, tu dá um exemplo para vocês. Cara, quantas vezes tu já entrou num site querendo comprar um produto, tu deixou várias informações no formulário, teu nome, teu WhatsApp, teu e-mail, teu cargo, tua região, teu CEP, enfim. Manda esse formulário, entra alguém em contato contigo via WhatsApp, pede as mesmas perguntas. Aí passa para uma outra pessoa, ok, peguei teu cadastro aqui, agora eu vou te passar para nossa equipe de vendas. Entra o vendedor, as mesmas perguntas de novo. Não existe coisa mais irritante hoje em dia do que tu entrar em contato com um call center de uma operadora e ela pedir todas as informações ali na URA, né? Então tu vai digitando e coloca, e vem número, e menu e tudo mais. E lá pelas tantas, depois de ouvir várias mensagens de propaganda e dizendo que eles são maravilhosos de atendimento, tu cai na mão de alguém que começa a pedir tudo, inclusive, vamos aproveitar agora e atualizar seu cadastro novamente. Então, qual o nome do seu pai, qual o nome da sua mãe? E começa todo o processo até tu chegar na dor do cliente, já passou 20 minutos de atendimento e nada foi falado. E aí acho que isso entra muito no que, né, vocês pregam muito aqui dentro da Devin, que é a questão de dados, né? Então, o que gera essa primeiro mau atendimento, tá? De dados. Então, cara, o que acontece? Essas 3 áreas, normalmente, no Brasil principalmente, elas têm plataformas separadas. Então, acho que o primeiro erro é esse. Cenário clássico do Brasil. Time de marketing usa RD Station, time de vendas usa Pipedrive, time de atendimento usa Zendesk. 3 plataformas separadas que não se conectam de uma forma muito bem. Então, eu peguei todos esses relatórios lá na RD Station, passei para o Pipedrive, cara, já veio cheio de erro, faz com que o vendedor tenha que se repetir. Fechei essa conta, mandei para o Zendesk, cara, já veio cheio de problema aquela integração, faz com que o meu atendimento, meu time de suporte tenha que de novo repetir isso para o cliente. Então, um ponto muito importante, além de processo e treinamento de pessoas, é ter uma plataforma que tenha essa visão 360 de clientes, tá? Então, a gente estamos hoje num bloco, né, de parceria muito forte com a HubSpot, que é uma plataforma que a gente acredita muito porque eles têm esse cenário 360. Então, eu tenho de uma forma nativa todos esses fluxos do cliente. Então, eu tenho uma plataforma, um CRM, que o meu cliente ele vai passar para a parte de marketing, de pré-vendas, de venda, de atendimento, e isso volta para a área de marketing. Por isso que é esse 360, onde eu tenho um círculo, na verdade, né? Não é mais um funil onde eu qualifico aquele lead, fecho e eu jogo para um outro funil separado de atendimento. Isso tem que estar sempre ciclando dentro da base, né? E vocês sabem que, conectando com essa perspectiva, eu percebo que o cliente também está cada vez menos tolerante a processos desconectados, né? Então, porque se criou uma cultura da compra com um clique, né? Então, hoje as pessoas estão acostumadas a terem um processo de compra que seja fluido, né? Que seja fácil, que seja rápido, que seja conectado. E me parece que hoje, quando a gente não tem esse processo bem organizado, ou como o Gaspar falava há pouco, né? Que causa essas redundâncias, o cliente, a chance dele de comprar me parece que reduz absurdamente, né? E aí entra bem num ponto que a gente tem muita experiência, essa questão de desconexões de sistemas, né? Todos eles são importantes, o ERP é importante, o CRM é importante, né? Mas se não houver efetivamente uma ligação e uma conversa entre eles, uma integração, além de dificultar esse processo de recompra e tudo mais, por vezes tu gera um desperdício de energia e um desgaste enorme. Nós temos um caso típico de um cliente que tinha exatamente esse cenário, o RD Station separado do ERP. E o pessoal, até por baixo conhecimento de tecnologia, utilizava no RD Station um formulário burro de lançamento de pedido. Então, o vendedor, o representante de venda deles, acessava o CRM e simplesmente lançava as informações que não tinham nenhuma conexão com a própria base de dados. Então, eles colocavam textualmente o nome do produto, o nome do cliente e tudo mais. E aquele formulário que era inteligente dele era que ele gerava um e-mail. Esse e-mail caía na caixa do pessoal do CSO, que fazia o apoio a vendas, e esse pessoal do e-mail pegava, imprimia e redigitava dentro da plataforma do ERP. Olha o tempo e tudo mais. Mas o problema não era esse. O problema é que, enquanto eu estava processando esses dados que estavam digitados manualmente, o vendedor que estava na rua recebia um telefonema do cliente alterando o pedido. E no momento em que ele alterava o pedido por quantidades, por valores e tudo mais, isso não tinha conexão nenhuma, ele remandava um outro e-mail. E por vezes o que acaba acontecendo? Acabava que
o e-mail que ia para faturamento continha as informações que não eram do último contato, ou às vezes mandavam 2 vezes o faturamento. Gaspar, eu acho que é importante. Imagina o desespero por causa disso. E a gente, quando ouve esse tipo de relato, a gente tende, de forma errônea, a imaginar que é uma pequena empresa, uma empresa que está começando. Mas, cara, é a realidade de uma empresa. Eu sei de quem tu estás falando, mas é uma empresa de muitos anos e com milhares de reais de faturamento, né? Milhões de reais de faturamento ao ano, né? Isso. Então, quer dizer que essas falhas de processo, tecnologia, vendas e marketing, elas não são exclusivas de pequenos negócios, né? Não, de forma alguma. No Brasil, inclusive, acho que é legal de destacar, teve uma pesquisa do Dom Cabral muito interessante, né? Fundação Dom Cabral, que foram feitas com 826 médias empresas do nosso país, né? Empresas com faturamento entre 50 e 300 milhões. E desse público, que é um público super estruturado, em média, a maturidade de dados em inteligência artificial era 2. Né? Então, ou seja, numa escala de 1 a 5, a média era 2. Então, tem muito espaço ainda para melhoria, né? Em termos de processos, vendas. Né? E aí a gente encontra um problema sério, é que esses sistemas que são todos sem integração nenhuma, eles, além de gerar todo o dano para a operação, né? Eles acabam dificultando a entrada de outras tecnologias que poderiam estar alavancando mais o negócio, como, por exemplo, IA. Então, o gestor, o CEO lá, o pessoal quer implementar IA porque sabe que isso pode efetivamente impulsionar o negócio, só que como é que você vai fazer a implementação de um processo de inteligência artificial se a tua base de dados não está preparada para isso, os teus sistemas estão todos desintegrados e tudo mais? Então, é um bom ponto, Gaspar. E eu estava pensando o seguinte, porque a gente mesmo muito fala que a base da inteligência artificial são dados, né? Só que nos nossos processos, a gente também tem percebido que, além dos dados bem organizados, a inteligência artificial, me parece que ela vem para fortalecer e escalar processos que estão bem estruturados. Exatamente. Porque daqui a pouco, se tu colocar um agente de IA, um fluxo de automação para trabalhar em um processo que não está bem calibrado, não está bem organizado, tu vai estar escalando uma coisa que não está certa. Da mesma forma que eu imagino que aconteça quando vocês entram lá para estruturar uma área comercial, né? Se alguém te contrata para colocar um sistema de informação para a área comercial e a área comercial está com seus processos bagunçados, também não adianta nada. Acho que tem que exatamente trabalhar naquele tripé. Qualificar as pessoas, melhorar os processos, desenhar bons processos e aí sim entrar com a tecnologia para facilitar, né? Perfeito. E aí um ponto muito importante também que vocês comentaram é, nada adianta eu simplesmente colocar IA para automatizar se eu vou automatizar algo que não está funcionando, né? Eu vou ter um prejuízo maior para automatizar algo mal feito. E aí, tu falaste muito em dados, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque os dados eles precisam ser claros, tá? Voltando lá pro meu básico bem feito. Nada adianta eu, agora eu vou fechar com a Fenice, vou fechar com a Devin, vou fazer um agente de inteligência artificial para qualificação de leads e prospecção. Aí eu vou chegar lá na empresa e entender, cara, beleza, qual que é o teu perfil ideal de cliente? Ele falou assim, são empresas de diversos segmentos de tamanho grande. Cara, o que é grande, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim, as empresas elas colocam informações extremamente genéricas, principalmente atrelado a tamanho. Então, cara, grande, se a gente chamar 10 vendedores aqui e perguntar, me escreve qual que é a definição de uma empresa grande. Cara, a gente vai ter 10 respostas diferentes. Uns vão falar que é número de funcionários, outros vão falar que é faturamento, outras podem falar que é algum processo específico. Por exemplo, tá? Tem empresas hoje de 200 funcionários que para Fenício são pequenas, porque eles podem ter 200 funcionários e ter um vendedor. E tem empresas de 50 funcionários que para nós podem ser de médio porte, porque eles têm 10 pessoas de back-office e 40 vendedores. Então, ter uma definição clara, numérica, de tamanho é fundamental para automatizar qualquer processo de prospecção. Perfeito. E até as próprias definições legais de tamanho são divergentes, né? Exatamente. Se a gente olha, por exemplo, a definição da Receita Federal é uma, do IBGE é outra. Sebrae é outra. Sebrae é outra. Senai da indústria é outra, completamente diferente. E na medida em que as empresas conseguem hoje alavancar negócios com base tecnológica, esse paradigma de crescer em número de funcionários é muito fraco, né? Tu pode ter uma operação hoje totalmente automatizada. Bom, vamos lá. Vamos pegar o seguinte, como será que é o tamanho da estrutura do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e do Nubank? Né? Que é uma fintech, que não tem agência, que não tem local físico, né?
Então, tu imagina, é uma revolução e isso tudo impacta na própria definição do qual que é o meu cliente. Exato. Então, exatamente, quem que eu quero atacar. Porque, quanto mais específico, melhor. Né? porque hoje, se a gente olhar em valuation, desculpa, Gaspar, não quero te interromper, mas se a gente olhar em valuation, hoje o Nubank já passou grandes bancos. Exatamente. Salvo o melhor juízo, inclusive o próprio Banco do Brasil. Hoje o valuation do Nubank já é maior. E aí um ponto importante, né? Eu preciso ter esse básico bem feito, mesmo que eu não tenha, e eu quero implementar IA, como que eu faço isso? E aí acho que é um ponto que a gente concorda muito e nos projetos que nós já trabalhamos em conjunto, né? Muitas empresas hoje vêm falar comigo, cara, tentei implementar um agente de IA, foi uma porcaria, não deu certo. Ou tentei implementar um agente de IA, eu achei que eu ia gastar R$8.000 por mês e está vindo a fatura de 16. Então tem vários problemas e uma ignorância no bom sentido da palavra, no sentido de não conhecimento do mercado. É algo muito complexo. E algo que está mudando muito, até para nós que estamos na ponta disso, né? Então, acho que uma coisa muito importante que nós estamos entregando muito em conjunto é o acompanhamento disso. Nada adianta eu simplesmente contratar um agente de IA pronto e, cara, a empresa me entregar, ok, te vira, eu te vejo daqui a 12 meses na renegociação de contrato. Eu preciso de um acompanhamento semanal, mensal disso, até para ter uma melhoria, né? Principalmente quando eu estou falando de uma IA generativa que é muito mais complexa do que simplesmente eu botar um chatbot lá com uma árvore de decisão simples, né? Que é algo que eu vejo muito hoje no mercado, empresas pegando um chatbot com uma árvore de decisão simples e vendendo como um agente de IA. Que aí eu vou ter um custo de R$500 por mês e me dizem que eu estou recebendo um agente que, cara, não vai fazer nada de diferente do que os chatbots de 10 anos atrás fazem, né? Então, acho que as empresas precisam ter muito esse cuidado e entender melhor o escopo do projeto desses agentes. Ao invés de simplesmente se apegar nessa terminologia de agente de A, contrata qualquer um aí, o mais barato, que vamos ver o que dá. Exatamente. E especificamente para essa área de agentes de A, um dos grandes trabalhos que precisam ser feitos, e aí precisa ter um olhar específico de quem conhece vendas, de quem conhece o negócio, é a geração dos prompts. É entender o contexto que tu vai largar para essa IA. Então, o agente de IA é uma camada acima do agente generativa, da IA generativa. Então, a IA generativa é aquela IA que está preparada para gerar artefatos, como a gente vê hoje, a gente prepara textos, gera imagem, gera som e tudo mais. Quando a gente vai para nível de agente IA, a gente consegue pegar o contexto da organização, os seus produtos, a forma como ela trata seus clientes, a forma como ela conversa com seus clientes e tudo mais, e jogar tudo isso para dentro de um contexto e dizer para a IA, olha, utiliza toda a capacidade de processamento, mas utiliza como base de dados isso aqui. Então, esse trabalho de olhar o que a empresa tem a oferecer, qual é a melhor forma de se comunicar e tudo mais, é fundamental ter um acompanhamento de um profissional, porque não adianta só a tecnologia. É a tecnologia, mas ela tem que estar associada e casada com uma boa parametrização do que a empresa quer falar e de como que a empresa quer se comunicar. E acho que do contrário, né, Gaspar, gera muito mais frustração do que resultado, né? Então, IAs, processo de venda, tecnologia, marketing, tudo isso precisa estar alinhado para que a gente consiga gerar o retorno que se espera de crescimento, né? Porque, afinal de contas, quando um gestor investe em tecnologia, ele não está investindo na tecnologia ela em si, mas ele está investindo e imaginando um resultado de crescimento, de vendas. E como tudo em tecnologia, assim, é muito fácil tu transformar um investimento em custo, se você não fizer bem feito, entende? E isso, para nós, é uma frustração muito grande para a gente que trabalha com tecnologia, porque quando a gente entra num ambiente onde já foi feito um investimento que virou, sabe, o vinho virou vinagre, aquilo ali para nós é um trabalho duplo, porque a gente tem que desfazer aquela imagem e reconstruir todo um processo do zero e dizer, olha, vale a pena investir, porque efetivamente as empresas precisam se abrir para isso, e se as empresas não têm isso na sua mesa de trabalho, elas têm que começar a colocar, porque eu não consigo imaginar, alguém consegue imaginar uma empresa operando hoje sem internet? Um financeiro sem algum home banking? Com sistemas ainda arcaicos ou analógicos? Não, da mesma forma vai ser com o IA. Mas a IA tem que ser bem implementada e bem pensada. Muito bom ponto. E tem um processo de melhoria contínua, né? Então, assim, a empresa, eles gastam R$30.000 para contratar um vendedor sênior, que entende do mercado, e mesmo assim, o gestor desse vendedor precisa fazer treinamentos, mentorias, melhoria de processo com esse cara. Aí tu acha que tu vai contratar uma AI e tu nunca mais vai precisar dar suporte para ela? Cara, o mesmo processo de treinamento que nós na Fenício fazemos para vendedores, a gente também precisa fazer essa mentoria para esse A. Né? Esse agente de A ele precisa estar num processo de melhoria contínua em 2 pontos. Primeiro, entendendo melhor, através de números,
como que está esse impacto e essa abordagem com o cliente e analisar indicadores. Fazer muito teste AB, acho que é algo que a gente concorda muito aqui. Teste AB é uma das melhores coisas que qualquer pessoa na equipe comercial pode fazer, né? E eu tenho muito essa discussão em aula também, onde meus alunos falam, o que é melhor, eu ser mais formal ou informal? É melhor eu mandar uma mensagem do WhatsApp mais curta ou mais longa? É melhor eu mandar mensagem e áudio? E, de novo, né, a resposta é sempre depende. Como que eu faço para identificar o que é melhor para o meu público? Teste AB. Cara, faz um teste de forma A, médios resultados, faz um teste de forma B e médios resultados. E uma coisa muito importante em relação a esses testes é um volume alto. Muito comum também as empresas falarem, Gabriel, eu não faço prospecção ativa em cima do spin selling porque eu tentei e não deu certo. Não, beleza, quantos testes tu fez? A gente fez aqui 4 mensagens e não funcionou. Cara, 4 mensagens? Sim, exatamente. Fazer no mínimo umas 500 mensagens para tu ter Não tem significância, né? Uma amostra tão curta, tão pequena que não... Exatamente. Eu queria retomar um assunto com vocês. Nós estávamos falando agora sobre dados e tecnologia, inteligência artificial ligada a vendas. O setor de vendas, como qualquer outro na sociedade, ele se transforma à medida que novas inovações surgem, né? Novas tecnologias, novas formas de fazer, novas formas de pensar, né? E aí a gente teve, em outros tempos, o WhatsApp, ou em outros tempos, a telefonia móvel, né? E isso foi reinventando os processos de gestão, de vendas, assim. E agora, nesse novo hype da inteligência artificial, a gente ouve muito, olha, a inteligência artificial vai terminar com o meu trabalho, vai substituir os vendedores, ela vai remodelar, enfim, vai acabar o mundo, né? A gente vê quase que como uma visão pessimista, né? E eu gostaria de ouvir, na percepção de vocês, né, a inteligência artificial veio para eliminar o vendedor? Boa pergunta. Eu acho que depende. Eu acho que assim, a maioria das respostas elas são muito extremistas. Ou sim, vai acabar com todos os vendedores, ou não, isso aí é uma bolha, vai estourar e todo mundo está seguro. Eu acho que tem trabalhos dentro da área comercial que vão acabar, sim, que são muito repetitivos. Por exemplo, uma coisa que surgiu, inclusive, recentemente, é a função de um LDR. Alguém para fazer gestão de listas, né? Criar listas de clientes para trabalhar. Cara, isso em pouco tempo não vai mais existir dentro de uma área comercial, porque eu consigo fazer isso através de IA, né? Agora, quando eu estou trabalhando uma venda mais complexa, mais longa, um ticket mais alto, que exige muito relacionamento, é impossível eu perder o vendedor. Isso não vai acontecer. Até porque eu tenho percebido muito um movimento da volta do presencial, principalmente para essas vendas com ticket mais alto. Antes da pandemia, era muito difícil eu conseguir marcar uma visita dentro da empresa de um cliente, dentro de um prospect, por exemplo. Cara, pós-pandemia, inclusive, as pessoas começaram a sentir uma falta de contato humano, que eu estou tendo uma aceitividade muito grande para fazer reuniões presenciais. Cara, eu vou muito em escritório de cliente, até o próprio Instituto Caldeira, recebo muitos prospects e clientes lá, porque as pessoas estão dando cada vez mais importância para isso, né? No mundo muito digital, o presencial está tendo essa volta desse pêndulo um pouco mais para o meio, né? Então, acho que sim, existem empregos que podem acabar, ou minimamente funções que vão acabar. Agora, a parte presencial de atendimento, ela acaba que é muito difícil eu terminar com isso, né? E eu acho que conecta com aquela ideia, né, Gaspar, de piloto e copiloto, né? Exatamente. Eu imagino que eu vou na mesma linha que o Gabriel estava falando. Nós temos vários processos dentro da área de vendas, assim como qualquer área de negócio, que eles não precisam necessariamente a ação humana, eles podem ser automatizados e tudo mais. Mas isso não significa que acabou o mundo, né? Tipo assim, surgiu a TV, vai acabar o rádio. Surgiu a internet, vai acabar a TV. Não, não é assim que eu vejo. Eu acho que tem processos... O Gabriel falou lá no início daquela venda escalar, onde tinha muita demanda de qualificação de lead que estava sendo jogado para a área comercial. Nesse caso, por exemplo, a gente pode efetivamente preparar olhar esse lead, qualificar ele, trocar mensagens e tudo mais, e a partir de um determinado momento ele transferir para o atendimento humano. Então, isso pode agilizar o processo, pode melhorar, dar mais produtividade e tudo mais, mas efetivamente a venda, principalmente vendas complexas e vendas de alto valor, não há como tu eximir a participação de uma pessoa, de um tete-a-tete. E eu também percebo esse cenário que tu fala de cada vez mais quererem ter o contato novamente. E nós estamos aqui no Sul, né? Nós tivemos ainda, além do episódio da pandemia, nós tivemos a enchente, né? Que também nos deixou assim bastante tempo isolados, né?
Então, a gente tem uma demanda maior. Eu vejo isso provavelmente lá em casa. Meu filho, que foi forçado a fazer 1 ano, 2 anos de colégio remoto, hoje ele odeia fazer processos remotos e quanto mais presencial para ele, melhor. Eu acho que isso gerou assim como teve aquele movimento de dizer, vou trabalhar em home office, hoje em dia já tem empresas fazendo o contrário, né? Porque isso acaba diminuindo uma coisa muito importante para as organizações, que é a questão da cultura, né? Da cultura organizacional. Exato, exatamente. E nesse sentido, a gente, nessa perspectiva que tu trazes, a gente está entendendo a IA como alguém que vai automatizar esses processos repetitivos, que muitas vezes para o ser humano é chato, né? E valorizar o que o ser humano tem de melhor, que é a sua inteligência, para qualificar e finalizar esses processos, né? Então, eu gosto muito, Gaspar, eu vou tomar liberdade para fazer a tua analogia do avião, né? O Gaspar faz uma analogia que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte, que ninguém viaja daqui à Europa, por exemplo, somente com o copiloto do avião, né? Claro que o copiloto tem um papel muito importante, mas quem, de fato, faz a condução do trabalho é o piloto. E, nesse caso, o piloto é o ser humano, é o gestor, né? E, nesse caso, o copiloto é a IA. Essa fala do copiloto veio com o Emílio um dia que nós estávamos conversando e a inteligência artificial da Microsoft chama-se Copilot, né? E eu disse, eu acho que é uma das mais felizes denominações, porque efetivamente ela é o copiloto, ela é o auxiliar, né? Mas ela não está no comando. Mas assim, essa situação toda de inteligência artificial entrando nas empresas e tudo mais, ela exige um trabalho muito forte do pessoal de qualificação, né? De pessoal de RH e tudo mais, de pessoas, porque as pessoas têm que estar preparadas também para saber como lidar com isso aí, né? Porque gera muita ansiedade, angústia, e esse medo é real mesmo, né? Mas efetivamente, quando a gente começa a colocar agentes de IA para trabalhar nas organizações, eles começam a ver quão mais fácil fica a operação deles, né? E eles focarem naquilo que efetivamente pode trazer resultado para o negócio. E de novo, assim, quanto mais simples é o meu processo de vendas, mais eu consigo automatizar com IA, mais eu devo talvez automatizar com IA. Quanto mais complexo ele é, eu ainda devo utilizar IA para alguns processos específicos, muito na parte de pré-qualificação. Mas tem um exemplo que eu gosto de trabalhar muito. Inclusive, essa semana eu tive lá dentro de aula uma palestra do Dalton, que é um dos funcionários hoje, um dos vendedores da Oracle. O trabalho dele é atender 4 empresas. Ele é um dos vendedores extremamente sêniores dentro da Oracle. E, cara, o trabalho dele é identificar todos os problemas de 4 grandes clientes. E ele passa almoçando com o cliente, visitando eles, entrando na empresa, entendendo os processos. Impossível tu substituir isso por uma IA, né? Então, acho que tem muito essa questão de qual o nível de complexidade do meu processo comercial. E aí tem algumas coisas também que eu preciso respeitar o meu processo que eu defino, mesmo que isso me tire um pouco de automação. E muitas vezes me tire um pouco do que o cliente quer. O que eu quero dizer com isso, tá? Um cenário muito clássico. Quando eu entro numa empresa que possui uma venda consultiva, possui um alto ticket, possui um ciclo longo, primeira regra é, a partir de hoje, ninguém mais envia proposta. Proposta se apresenta, proposta não se envia. Por quê? Cara, porque o nível de complexidade que eu tenho numa proposta de um RP, por exemplo, ela é gigantesca. Então, eu não quero que o meu cliente ele abra ela e todo mundo faz isso, não leia nada das especificações técnicas, vá na última página e vê o preço. Sim. Eu quero conduzir essa experiência de explicar, até porque é o seguinte, tá? Inclusive, isso é uma dica que todo mundo pode começar a fazer a partir de hoje, que é separar a proposta em 3 grandes blocos, onde eu vou ter 2 stops, que é diagnóstico. Então, as propostas da Fenício, por exemplo, todas incluem um diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu tenho um escopo, que é, através desse diagnóstico, esses problemas que eu levantei, essa é a forma que nós, como empresa, enxergamos que vai resolver esses problemas. Eu tenho esse escopo e aí depois eu tenho um investimento. Meu primeiro stop é no diagnóstico. Porque a forma que eu resolvi, que eu montei o meu escopo para resolver esse problema, está baseada no diagnóstico. Então, se o diagnóstico está errado, o meu escopo está errado, casualmente meus valores estão errados. Então, eu apresento o diagnóstico para o cliente e valido. Faz sentido? É isso que a gente combinou? Tem alguma coisa que não está aqui? Ou tem algo nesse diagnóstico que não deveria estar? Não, Gabriel, está tudo certo. Ok, eu vou para o próximo passo. Se tem algo errado, eu não avanço para a proposta. Eu não passo o escopo, eu não passo os valores.
Eu falo, ó, Emílio, cara, desculpa, eu tinha entendido errado. A minha proposta, então, ela não está certa. Vamos voltar, deixa eu entender um pouco melhor aqui as tuas dificuldades para eu te reapresentar em outro dia. Ou seja, tu tem que definir exatamente quais são as premissas básicas que podem atender. Que dor que é essa? O que Exatamente. Que, mapeando isso eu posso chegar. Porque senão, às vezes, tu oferece uma solução e está desconecta. Perfeito. Então, esse é o meu primeiro stop. Depois, ok, essas dores estão corretas, essa é a dificuldade, esses são os seus objetivos? Sim. Bom, a forma que eu imagino da gente resolver esse problema é uma consultoria de 6 meses para trabalhar pontos X, Y, Z, ou uma estrutura de RevOps que vai ter 12 meses, qual for que seja o escopo. A forma com que eu te apresentei para resolver, tu acha que ela faz sentido? Tu acredita? Tu acha que é esse o caminho? Ou tu acha que tem muita coisa, tem pouca coisa, tem que tirar algo nesse sentido? Tá ok, tá legal, ok, agora vamos para os valores. Não tá legal, também não mostro valores. Cara, os valores que eu tenho aqui, eles são baseados nesse escopo. Já que isso aqui está errado, vamos voltar um passo, conversar, eu refaço esse escopo e te apresento. Se tudo isso está ok, agora eu vou para valores. E aí eu tento tirar qualquer outro impeditivo que não seja dinheiro. Então, pergunta básica, né, a se fazer quando eu estou apresentando uma proposta. Cara, deixa valores de lado por enquanto. Essas aqui são as dores e tu acha que essa é a forma da gente resolver esse projeto? Faz sentido para ti isso? Sim, faz sentido. Ok, então agora vamos ver o quanto que custaria isso para a tua empresa. E aí eu entro para a parte de valores, tá? Então eu tenho esses 2 stops que se isso aqui não está certo, é um efeito dominó. Eu não deveria continuar a minha proposta. E outra, a minha taxa de conversão, se eu enviar uma proposta, ela cai drasticamente. Porque eu não tenho essa validação de diagnóstico, eu não tenho de escopo. Então, na Fenício, nós nunca enviamos propostas. E aí é comum pessoas me falarem, Gabriel, mas eu sou uma pessoa que eu tomo a decisão sozinha. Se tu quisesse me apresentar, eu ia dizer que não. Se tu não mandasse pelo WhatsApp, tu ia perder o cliente. Sabe o que eu digo? Ok. Tu é 1 de 100 que faz isso. Para mim, vale a pena perder esse 1 a cada 100 do que aumentar o meu ciclo de vendas, ter um CAC muito mais alto, eu enviar a proposta, a pessoa não me ligar, não me retorna e eu vou ficar 1 mês indo atrás dela até buscar um não. E eu acho que tem um outro ponto que é o seguinte, e muitas vezes, imagino que tu apresentando essa proposta, talvez o cliente ele nem tinha noção da profundidade que era o problema e nem da profundidade que vai ser a solução para resolver esse problema. Exatamente. Porque se ele olhar diretamente o valor, ele talvez não tenha essa noção, vai dizer, tá caro. Agora ele vai olhar e vai dizer o seguinte... Ou mesmo que seja barato, se ele não tiver exatamente a ideia de que dor foi vista, qual é o escopo, ele pode estar imaginando coisas que ele vai receber por aquele valor. Perfeito. E que ele está achando barato, mas na verdade ele tem na cabeça dele o que ele vai receber, mas ele não olhou. E isso gera um problema para todo mundo depois, né? Porque na hora que depois for colocar, espera aí, olha aqui, mas no escopo não previa isto. Ah, não, mas eu imaginei que eu estou comprando uma solução. Bom, peraí. Eu acho que isso é uma forma inteligente e, inclusive, tu mostra qual o comprometimento que tu tem com o resultado que tu vai entregar. Eu acho que isso agrega valor, facilita a negociação, mas também agrega valor, porque ele começa a perceber o seguinte, cara, esse cara aqui não está só preocupado em me apresentar um valor aqui e tudo mais, ele está construindo uma solução e mesmo que eu não contrate essa solução dele, o que ele já me entregou aqui já serve para que eu possa fazer outras validações ou para eu repensar o meu próprio processo. É uma forma muito típica que a gente também costuma utilizar, né? Sim. A gente parte da dor, define exatamente qual é o escopo. Às vezes o escopo é muito aberto, a gente tem que chegar e dizer, pessoal, não, vamos fechar porque está muito aberto. A gente não consegue mensurar ele, inclusive, por estar muito aberto. Mas a partir do momento que está feito isso aqui, daí a gente vai para a última etapa. E a apresentação do valor, ela vem ainda somente após a entrega de valor, ou seja, tu definir exatamente aquilo que tu está agregando para o negócio dele. Pô, que bacana, Gabriel. E para a gente encaminhar para o final do nosso episódio, eu gostaria de te perguntar sobre a tua visão, para onde está caminhando todo esse universo de vendas, tecnologia, inteligência artificial, para que caminho nós estamos indo? Tá, pergunta complexa de... Pergunta de R$1 milhão. De R$1 milhão. Se eu soubesse, eu já estava rico. Eu acho que assim, tem alguns pontos, tá? Eu acho que o principal nunca muda, que é o básico bem feito funciona sempre, independente das diferentes tecnologias que eu plugo nisso, tá? E um exemplo que eu dou, cara, o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia que tem aí, sei lá, mais de 30 anos hoje. E assim, eu vejo muitos influenciadores do LinkedIn falarem que o Spin Selling não funciona. Cara, para mim isso é um absurdo, porque qual que é o princípio do Spin Selling? Entender a situação atual do cliente, ou seja, mapear todos os cenários, o que ele usa,
como que está a estrutura hoje, quais são os fornecedores, entender todas as dores dele, ou seja, entender quais são os problemas, o que ele quer resolver, quais são os impactos negativos e validar se é importante para ele resolver isso. Se alguém me diz que essa não é uma boa forma de conduzir um processo comercial, cara, tu está muito fora da casinha, entendeu? Não tem como o Spin Selling não funcionar. O que acontece é as pessoas utilizarem ele de uma forma muito robótica, muito manual, que aí é mais no como aplicar uma metodologia e não na metodologia em si, tá? E aí um ponto importante, eu acho que é muito essa visão de ter o feijão com arroz muito bem definido antes de tentar automatizar processos, tá? Então, eu acho que dar um passo maior que a perna vai ser sempre uma dificuldade para qualquer empresa e entender que, cara, inteligência artificial veio aí para ficar. Quem não se inteirar em relação a isso vai começar a ficar para trás e eu preciso entender que para automatizar esses processos, eu preciso ter eles muito bem definidos antes de dar esse start, né? Acho que a gente não mencionou muito isso, até depois acho que seria interessante vocês citarem algumas histórias, mas tem inúmeras histórias de empresas que colocaram agentes de inteligência artificial na parte de vendas e deu catastroficamente errado. Por uma falta de configuração, falta de processo, falta de engenharia de prompt e elas acabaram abortando o projeto. Então, não é simplesmente automatizar algo de forma errada, é entender quais são as possibilidades, depois que eu fizer uns testes, aí eu automatizar isso, né? E como que a Fenício se posiciona diante desse presente e desse futuro da inovação, especificamente em vendas? Boa pergunta, tá? O nosso objetivo, ele é sempre alinhar esses 3 grandes pilares, que é processo, pessoas e ferramenta. Então, eu não posso só falar de tecnologia como empresa se eu não estou falando de qualificação de pessoas e se eu não estou falando de processos, tá? Então, eu acho que esses 3 pilares eles vão ser sempre os mesmos, independente das novas tecnologias que surgirem. Então, o nosso posicionamento é, sim, vamos olhar para a inteligência artificial de uma forma correta, com cautela, para que eu consiga automatizar algo que realmente vai dar certo e, depois de implementado, ter um processo de melhoria contínua. Tá? A IA não é simplesmente algo que eu contrato uma empresa, faço uma implementação e nunca mais eu preciso olhar para aquilo, vai simplesmente pingar a venda todo mês. É algo que precisa de uma grande manutenção. Tá? Outra coisa que eu acho importante trazer assim, é que, principalmente no mercado de vendas mais consultivas, não existe fórmula mágica, não existe uma IA que tu implementa e, a partir de agora, ok, o sócio pode ir para o Caribe descansar, que a vida dele está resolvida. Resultados bons, alta performance, exigem trabalho, existem coerência e exigem que isso seja feito de uma forma contínua. Depois eu ia te perguntar, né, para a gente encaminhar para o final do nosso podcast, deste episódio, o que tu deixaria de mensagem para gestores de negócios acima da média? Para ser acima da média em vendas, o que eu preciso ter no meu negócio? Consistência. Eu acho que esse é o principal, tá? Ser consistente e ser operacional dá um resultado muito grande. Deixa eu te dar um exemplo super simples, tá? Em relação ao CRM. Cara, qualquer grande vendedor que eu conheça, todos eles têm o CRM extremamente organizado e limpo. Então, um bom vendedor tende a ser quase que 100% das vezes super operacional e super organizado em relação a quais são as dores do cliente, isso vai estar sempre no CRM, quais foram os últimos pontos de contato e principalmente qual que é o próximo passo. Não tem nenhum bom vendedor que mande uma proposta, mande um escopo para o cliente e diga, ó, cara, dá uma olhada e me retorna. Isso não existe, tá? Então, assim, todos os bons vendedores são muito operacionais e têm uma organização dentro da plataforma muito grande, tá? Então, se eu sou um gestor, esse é um ponto que eu vou cuidar muito. E aí tem uma dificuldade, que acho que isso é uma boa dica para gestores, que é o seguinte. Muitas vezes o gestor ele quer um excesso de dados e isso atrapalha. Por exemplo, o gestor ele pede para o vendedor... Agora com o IA isso se torna mais fácil, tá? Mas antigamente era comum o gestor falar, olha, cara, toda vez que tu falar com o cliente, tu escreve no CRM, toda vez que tu mandar uma mensagem para o WhatsApp para ele que não está integrado, eu quero que tu copie essa mensagem e cole nas anotações do CRM. Sabe quantos gestores leem essas anotações? 0. Isso não existe. Então, cara, eu não posso cobrar do meu vendedor para que ele faça algo que eu não vou olhar. Porque na prática, ele não vai colocar esses relatórios e ele vai deixar de colocar outras coisas. Então, a regra é simples, tá? Eu só peço para o meu vendedor colocar no CRM se isso vai me gerar um relatório que eu vou olhar, vou analisar, vai melhorar minha performance,
ou se essa informação o vendedor vai olhar e vai ajudar ele a fechar aquele negócio. Se não está nesses critérios, não precisa estar É no só CRM. Acumulação de dados que não vão ter nenhum resultado ali na frente ou não vão ser analisados e só serve para encher as tabelas de... E dá a falsa sensação de que eu estou com tudo na mão. Né? Perfeito. É interessante, né? O Gabriel traz uma perspectiva que negócios que vendem, que crescem acima da média, tem uma equipe de vendas organizada, com certas habilidades de dados, de TI, comunicação, ele falou agora há pouco. Mas eu acho que a gente diz aqui também, de certo modo, desmonta um pouco do mito do paradigma. Né? E do do vendedor, que é o falastrão, né? O bom de papo, né? Eu acho que mudou muito esse perfil, né? E as empresas e os gestores de venda, eles têm que estar atentos a isso, né? As equipes de vendas hoje não são simplesmente pessoas... A ideia é sempre assim, o pessoal da contabilidade é o mais organizado do mundo. E o pessoal de vendas parece estar num carnaval sempre, né? Essa ideia é cada vez mais desconstruída, porque tu precisa trabalhar com dados e dados exigem organização. Né? E é muito comum essas extremidades, tá? Então, ou a empresa é extremamente desorganizada e não tem nada no CRM, ou eles vão para um nível de, cara, simplesmente um lixão de dados, onde o cara registra tudo e não analisa nada. Então, eu tenho que ter esse meio termo, né? Eu tinha um gestor, na época que eu trabalhava na Nostro, ele era alemão. Então, nós tínhamos um meme no Slack que a gente compartilhava sempre, que é tudo que não está no HubSpot não existe. E era aquela figurinha do Morpheus, da Matrix. Sim. A frase clássica dele. E aí eu gosto de complementar esse meme, que é o seguinte: tudo que não está no HubSpot ou no CRM não existe e nem tudo precisa estar no CRM. Exatamente. Então, assim, se não vai me gerar relatório e não vai ajudar a minha equipe comercial a vender, não tem por que registrar. É uma perda de tempo, é um trabalho manual desnecessário. Que bacana. Gaspar, então te pedir, a gentileza, deixa a tua mensagem final para nossa audiência sobre esse podcast. Bom, eu acho que aqui nós tivemos uma série de insights e ideias legais e trocamos uma clara visão de que IA sozinha não funciona, né? IA não vai acabar com a área de vendas. A área de vendas não vai se aposentar porque vai ter um robozinho trabalhando por ela. Tudo tem que ter processo, pessoas e tecnologia apoiando eles. A tecnologia, efetivamente, ela pode ajudar as organizações, mas ela tem que estar na medida adequada, bem formatada, bem parametrizada. Os processos precisam andar direitinho também, né? Não adianta só acumular dados e também não saber o que fazer com eles. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que sempre pensar como que a gente vai utilizar isso para não fazer como estava dizendo antes, pegar uma bazuca para caçar um passarinho, né? E também não saber com uma espingardinha de pressão para ir numa guerra. A gente tem que ter as ferramentas adequadas, os processos adequados, as pessoas bem capacitadas e a partir daí a gente consegue tirar mais resultado. Que bacana. Gabriel, por favor, a tua mensagem final para a nossa audiência e também, por favor, como que a nossa audiência pode te contatar? Por favor, deixa os teus contatos, o teu @. Boa. Primeiro, eu queria agradecer de novo pela participação aí do podcast. Acho que prazer é todo nosso. Tem cada vez mais se aproximado da Dev. A gente já está com vários projetos aí em paralelo, então muito obrigado aí pelo convite, tá? E acho que de mensagem final é essa, tá? O básico bem feito funciona melhor do que uma inovação mal implementada. Então, cara, olha para o básico, olha para o mapeamento de dores, olha para o teu ICP, olha para o teu pitch, tem uma boa ideia de qual que é o teu perfil ideal de clientes e aí sim começa a implementar camadas de complexidade maiores, né? E para quem nos quer achar aí, o @ da Fenício no Instagram é GoFenício e no LinkedIn é simplesmente Fenício, simplificando vendas complexas. Que bacana. Eu agradeço a parceria de vocês, né? A Devin vocês podem encontrar no @somosdevin, eu particularmente no @emidiogt, e estamos juntos também nesse episódio mensal aqui do podcast Negócio Acima da Média. Foi um prazerzaço estar com vocês aqui. Obrigado pela parceria, pelos vários insights. Aprendi muito e até uma próxima. Um abraço.